Glória a Deus, mais um dia que nós estamos aqui reunidos, né? Nós com essa palavra maravilhosa que é a palavra de Jesus, que é o Evangelho de Cristo. Nós não estamos falando de religião evangélica, entenda isso, é bem diferente. E parece que cada dia que passa fica mais, distante o Evangelho que fala da morte e da ressurreição de Cristo, daquilo que infelizmente temos visto, eu tenho visto, tenho ouvido e eu fico triste. Porque o Evangelho não está sendo pregado como a palavra, está sendo pregado doutrinas de igrejas, o que homens acham, o que é conveniente, o que não é conveniente. E a religião, o Evangelho, que é uma dádiva, que é um dom, o Evangelho que, como diz Paulo, diz em Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe, esse Evangelho não está sendo levado, muitas vezes o que está sendo levado é assim: você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você tem que deixar de fazer isso, e você precisa começar a fazer isso. E aí quando você deixa de fazer algo errado e começa a fazer algo bom, Deus vem e Ele vai abençoar a sua vida, e Ele vai te salvar, e Ele vai transformar a sua vida. Esse não é o Evangelho. Jesus trouxe o que é o Evangelho aqui no Evangelho de Mateus. No capítulo 20, Jesus, aquela conversa de Pedro e Jesus, o jovem rico aparece, o que eu tenho que fazer de bom para herdar a vida eterna? E Jesus fala assim, você tem guardado os mandamentos porque você está me perguntando o que você tem que fazer? Você quer lidar com a lei? Então vamos falar de lei. Você tem feito isso, isso, isso? Não, eu tenho feito tudo isso. Ele falou, te falta uma coisa ainda. Vende os teus bens e dá aos pobres e depois você me segue. O que Jesus estava falando? Você quer ser salvo segundo a lei? Eu vou te mostrar então, jovem, que apesar de você fazer coisas corretas, você não está fazendo tudo que a lei exige. O primeiro mandamento qual que é? Amarás ao Senhor Deus de todo o teu coração, não terá outros deuses além de mim. E você, quando você tem a riqueza, abra mão da riqueza para me seguir. A Bíblia diz que esse jovem saiu triste dali. O que significa isso? Ele não cumpriu o primeiro mandamento. Tiago, capítulo 2, verso 10, diz que se uma pessoa descumprir ou desobedecer um mandamento, ela é culpada de todos os outros. Jesus falou, apesar de você honrar seu pai, de você não matar, não roubar, ser isso, não mentir, você não me tem como primeiro lugar na sua vida. Pedro chega para Jesus e fala assim, Jesus, mas então é complicado, quem pode ser salvo? Jesus falou, isso é impossível para vocês. Mas para mim é possível, tudo é possível ao Senhor, a Deus. E Jesus fala assim, Aí Pedro fala assim, e nós que temos deixado tudo, o que nós temos que fazer, o que nós vamos receber? Jesus fala, você, Pedro, que tem deixado tudo, deixou o pai, deixou a mãe, deixou o trabalho, você que deixou tudo isso, no final de tudo você vai receber a vida eterna. É isso que você queria ouvir, Pedro? Segundo a lei, segundo o homem natural, a religião é desse jeito. Agora, capítulo 20. Jesus diz assim, porque o reino dos céus... Deixa eu trazer para você, Pedro, discípulos, Marcelo, mundo, deixa eu trazer para vocês como é que funciona a salvação. O reino dos céus é semelhante a um dono da casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário, o valor de um dia de trabalho, mandou-os para a sua vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. 3ª hora, 9 horas da manhã. Lá é medido, o dia começa às 6 horas da manhã, então, 3ª hora, 3 mais 6, 9 horas da manhã. Outros que estavam desocupados, e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e eu vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora sexta, 6 com 6, 12, meio-dia, e da hora nona, 9 com 6, 3 horas da tarde, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, 11, 11 com 6, 17. O dia começava às 6, terminava às 6 da tarde. Então faltava 1 hora para terminar o dia. Encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Respondeu-lhes, porque ninguém nos contratou. Então Jesus lhes disse, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora 1/10, das 5 horas da tarde, que trabalharam 1 hora só, recebeu cada um deles 1 denário.
Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porque também estes receberam 1 denário cada um, mas estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos o calor e a fadiga do dia inteiro. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, eu não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai, pois eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer do que é o que eu quero, do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que esse texto está falando? Está falando de quê? De salvação. Capítulo 19 foi falando de salvação, capítulo 20 está falando de salvação. Segundo a lei, você tinha que fazer, e no final de tudo você seria recompensado pelo seu esforço, pelo seu trabalho com a salvação. Jesus está trazendo agora no reino de Deus, depois que ele veio, morreu e ressuscitou. Deixa eu falar para vocês agora no reino de Deus como é que funciona. Não é baseado no seu esforço, ou no seu trabalho, ou no seu tempo de serviço a mim, que você será recompensado com a salvação. A salvação, ela é dádiva, a salvação é um dom. A salvação não é por horas trabalhadas, mas a salvação é por simplesmente ter aceitado o meu convite. Você já aceitou o convite de ser um trabalhador dele? Não para trabalhar, mas simplesmente por estar perto dele, por estar no campo dele, na presença dele. Você será recompensado, você será galardoado, você vai receber. Porque o que ele está falando aqui? Mas, pô, os trabalhadores, pô, eu trabalhei o dia inteiro, você está igualando aquele que trabalhou 1 hora? Igualar. A graça, ela iguala o bom e o ruim. Pastor, mas isso é injusto. Injusto? Injusto foi o pai pegar o filho dele e sacrificar em favor da sua vida e da minha vida. Isso foi injustiça. Agora, Deus quer salvar toda a raça humana através da morte e da ressurreição de Cristo, e não através do sacrifício das pessoas, e você acha isso injustiça? Ah, mas eu estou na igreja, eu estou servindo Deus faz 20 anos, e agora chegou esse daí, e simplesmente ele aceitou a mão, creu em Jesus, e ele vai ser salvo, mas isso é o quê? Você acha que a sua salvação foi alcançada de qual forma? Com o seu trabalho? Porque você suportou todo o calor e a fadiga do dia? Você está enganado, meu amigo. Jesus, ele iguala o que trabalha, o que não trabalha, o bom e o ruim. Lembra do ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus? Você lembra o que aconteceu com ele? Ele creu em Jesus e ele foi salvo. Mas ele não merecia, pastor. Então, o que é a graça? A graça é um favor imerecido. Jesus morreu por você. Jesus ressuscitou por você. E agora ele quer dar para você, dar para todos aqueles que creem, aqueles que aceitaram o convite. Para terminarmos, salvação não tem a ver com horas trabalhadas ou obras realizadas. Salvação tem a ver em aceitar o que Cristo fez por você, em aceitar o convite de ir para a vinha. No final você vai receber o seu pagamento, a vida eterna. E aqui diz, os últimos serão os primeiros. A graça. Os últimos é a graça. A graça vem antes da lei. E os primeiros serão os últimos. Aqueles que, os legalistas, os fariseus, os últimos serão os primeiros. Os judeus serão os últimos, mas os gentios chegaram na frente. Porque muitos são chamados, muitos são convidados, mas poucos escolhidos, poucos escolhem aceitar o convite. Você já escolheu aceitar o convite de Cristo? De se render a Ele? De se entregar a Ele? Porque Ele já se entregou por você. Ele já morreu pelos seus pecados. Ele já ressuscitou para te justificar. Aceite o convite. Simplesmente diga, Jesus, eu te recebo no meu coração. Eu te recebo como meu Senhor. Eu te recebo como meu Salvador. Jesus, perdoa o meu pecado e me salva. Eu confio em Ti como meu Salvador. A minha vida é sua. Certamente Jesus vai te pagar o seu denário, por você ter aceitado o seu convite. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus seja louvado em sua vida, no nome de Jesus.